Olá, hoje nós vamos falar sobre a regularização fundiária no município de Bauru. Além da demanda de mais de 25 anos, somente a Prefeitura tem cadastrado 19 assentamentos, dos quais 9 em áreas públicas. Tem as demandas que foram acumuladas no tempo, sobretudo as recentes. Bauru, além disso, tem cerca de 4.000 famílias em grupos de movimentos por terra e agricultura familiar urbana, que vieram de movimentos das regiões e de outros estados do país. Tudo isso fez com que a cidade seja o maior foco hoje do interior do estado de São Paulo e um dos maiores do país na disputa pela terra, acrescentando as dificuldades que já haviam pelo acesso à moradia que tem no município. Para isso está conosco, para conversar, o presidente do Conselho Municipal de Habitação, o Paulo Roberto dos Santos Amaral, que participou inclusive nesta semana de uma audiência pública transmitida pela TV Câmara. Você pode acessar integralmente este arquivo no plenário lotado da Câmara Municipal de Bauru pelo YouTube, na página da TV Câmara, acessando vídeos. Nós vamos conversar sobre essas demandas aqui com ele no estúdio da TV Câmara. Paulo, obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, Nelson. Eu falei de um represamento de mais de 25 anos, para quem não acompanha, fora os movimentos do acesso pela moradia e agricultura familiar. É bastante gente mesmo? Sim, Nelson, bom dia, telespectadores. O movimento por moradia em Bauru se faz gritante. Há um crescimento, aí que eu não vou usar o termo descontrolado nem desgovernado, mas desorganizado por parte do poder público até então. A gente agora vê aí a entrada do novo prefeito, que já mostra uma seriedade em tratar disso. Eu acho que o prefeito caminha numa direção correta. Ele tem que tratar desse assunto. Hoje nós temos que tratar disso porque a lei do município, a lei 4575 de 2014, que cria o conselho que trata da questão das moradias de interesse social e das moradias de regularização fundiária, ela traz o direito ao acesso à moradia e à terra. E nós também tivemos a conferência do município que tratou da questão da criação de banco da terra na cidade de Bauru, aonde agora a lei precisa ser implementada pelo poder público, juntamente com o Conselho, juntamente com a Câmara, com os agentes públicos da política municipal de habitação, que tem que discutir essa questão até mesmo numa forma célere. Além da questão do estoque dos lotes, que nós vamos falar aqui, Bauru reconhecidamente tem uma área territorial pequena e, portanto, com a quantidade que eu mencionei no início do nosso bate-papo, isso se agrava do ponto de vista de possibilidades, porque a terra acaba ficando muito mais cara, né? Mas tem 9 assentamentos desta outra demanda em áreas públicas. Você tem núcleos habitacionais inteiros, para quem não acompanha a vida da periferia da cidade, que são pertencentes à chamada cidade clandestina. Vamos achar um nome para essa questão. Ou seja, eles estão lá, construíram, tentaram fazer o acesso ao mínimo básico para a sua dignidade, mas não tem ainda a regularização disso. Tem vários bairros, o Jardim Nicéia, o Ferradura, o Fortunato, são alguns que a gente poderia citar dos mais conhecidos para a grande população. Há oportunidade ou há chance, você vislumbra no tempo de possibilidade de regularizar essas questões? Sim, a questão desses núcleos são porque a grande maioria dessas áreas são áreas públicas, né? Quando houve, por parte do poder público, através da ex-coordenadora do programa Minha Casa Minha Vida e da procuradora, pedindo para o Conselho tratar da regularização fundiária de 3 núcleos, o Vitória, o Cutuba 2 e o Olímpico, o Conselho entendeu que poderia estar abrindo ali um perigoso espaço legal e até mesmo uma jurisprudência em questão da forma da moradia em áreas públicas. Justamente como você disse, Nelson, com muita propriedade, Bauru hoje possui diversos bairros que foram feitos a habitação em cima de áreas públicas e particulares e que dependem da regularização fundiária. A medida provisória que saiu agora no fim do ano, ela trata sobre questão de doação. O que a gente pode deslumbrar a um médio prazo? E hoje, né, eu sou um dos delegados do município de Bauru da Conferência Nacional das Cidades, que ocorrerá até o meio deste ano, que vai tratar, entre muitas questões, sobre a questão da regularização fundiária e da legalização dessas áreas. A legalização vai passar
pela questão da discussão de que modelo adotar. Por isso, nós teremos que fazer um exercício. Essas famílias podem, sim, deslumbrar uma esperança na questão da legalização, mas, para isso, teremos que fazer um exercício e um trabalho de casa grande, que é fazer o exercício do diálogo, do entendimento de lei, do fim de corporativismo, do fim da oportunidades para segmentos habitacionais, de loteadores, de venda de terras clandestinas, que vinha dentro de Bauru, e principalmente com as áreas públicas, de uma forma descontrolada. Você mencionou já a medida provisória de 20 de dezembro de 2016 e foi citado pelos técnicos do governo municipal como um novo marco do ponto de vista da possibilidade de agilizar, inclusive simplificar o processo. Até então, para quem não acompanha, isso poderia ser feito através de concessão, porque a nossa lei municipal ainda estava defasada. Isso vai ser votado pela Câmara ainda, mas já foi aprovado nesta audiência pública. Sim, a doação, ela vem a criar um mecanismo que quem estava lidando com a questão da regularização sentia muitas dificuldades, porque a gente podia fazer ou a concessão real de uso ou a cobrança por outorga onerosa. E essas famílias têm muitas dificuldades, porque a gente lida com uma divisão social muito grande dentro desses núcleos, né? Há realmente famílias que há uma necessidade gritante, há umas que nem tanto e há outras que não necessitam de nada, que estão lá fechadas na sua realidade e não vêm para uma discussão social. Aí o que ocorre? Com a medida provisória de 20 de dezembro, a gente começa a ter, e até mesmo o Conselho é um desses instrumentos, a tratada de poder fazer, através de pedido de encaminhamento da Prefeitura, da CEPRAM, que se faça doação para essas famílias da área existente. Aí cai numa questão do critério, da forma que vai ser, da condição social que vai atingir, a faixa etária salarial que vai ser enquadrada as famílias de baixa renda, a forma como vai tratar, porque por ser regularização fundiária, muitas delas terão subsídio, algumas precisarão de apoio do Fundo Municipal de Habitação. Então, tudo isso vai depender de uma discussão profunda da forma da implementação da lei agora dentro da nova realidade. Você comentou a preocupação em relação a esses critérios e o governo apontou a questão de, salvo engano, de até 5 salários mínimos, mas não é só uma questão de faixa salarial. Você mencionava que são realidades completamente diferentes do que já está ocupado, inclusive, se você considerar só os 3 núcleos que vão para essa primeira votação agora pelo regime de doação, que você mencionou, o Cutuba, o Jardim Olímpico 2 e o Jardim Vitória. Alguns, até por uma relação de sobrevivência, aqui não é um julgamento deles, mas esperando a moradia há muito tempo, tem estoque de mais de 25 anos de espera, tem condições hoje diferentes daqueles que estão em grande vulnerabilidade social. Tem diferenças nessas situações? Sim, há diferenças gritantes. O Conselho, quando foi nos pedido, foi fazer essa visita em loco, constatou que dificilmente poderia se fazer um critério único para, mesmo que fosse a concessão real de uso, porque há pessoas que a gente chega numa realidade como a do Vitória mesmo, você tem uma realidade social muito carente. Mas quando você já chega no Cutuba 2, você chega no Olímpico, você já começa a deparar com, não de uma forma geral, mas com famílias de realidades aparentes já diferentes. Para tratar disso, a gente teria que fazer, possivelmente, uma forma na época da concessão real de uso, de forma diferenciada. A gente teria que não se trabalhar única e exclusivamente com o levantamento socioeconômico. O Conselho tirou um indicativo já aprovado dentro do Conselho de que as famílias carentes se enquadram até 5 salários mínimos. Só que dentro do que trabalhava o poder público até então, trabalhava-se com a realidade do Minha Casa Minha Vida no levantamento social, que seria até a faixa etária de 1 a 1,5 salário mínimo, ou até 3 salários mínimos, que era antes, quando a habitação aí de interesse social atingia. Então, isso também eu ressaltei na audiência pública e hoje, já nessa questão da medida provisória, a Letícia parece que nos esclarece que há já a condição de que se chegue a 5 salários mínimos. Mas caso isso não ocorra, o Conselho já travou essa discussão e o Conselho já contribui dizendo, olha, até 5 salários mínimos nós entendemos que o poder público municipal deve enquadrar como família de uma realidade social de carência.
O Conselho se antecipa, então, em relação a essa regra. O Paulo cita a Letícia Kirchner, que é a nova secretária municipal do Planejamento, que participou desta audiência pública com cobertura pela TV Câmara. Os critérios que estão no Minha Casa Minha Vida são realmente diferentes. O programa tinha e tem uma outra dimensão. E tem muita gente que, embora tenha sido sorteada, perdeu a casa e retornou à condição de novo na fila aqui. Aí eu uso esse exemplo, Paulo, para perguntar como é que vocês estão vendo isso lá na realidade, que vocês lidam com isso no dia a dia, do ponto de vista da atualização cadastral. Tem gente que espera mais de 20 anos, como eu mencionei. Aí tem que atualizar e atualizar porque há uma dinâmica de troca, inclusive, daqueles que ocupam. E tem gente que foi buscar outro caminho, porque além de não ter a casa, em função do desemprego e da crise, teve que buscar condições de sobrevivência, inclusive em outras cidades. Sim, Nelson. O que ocorre também é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele sem dúvida nenhuma foi um marco na questão do atendimento da habitação de interesse social do Brasil. Um modelo que países de outros países copiaram do Brasil. Mas ele traz um problema de realidade muito sério. Porque você pega famílias, né? E você tinha a questão da demanda dirigida, que é a remoção, até o alcance, a distância em que esse novo núcleo poderia ser feito, que é dentro de um raio de 2 quilômetros, e coloca essas famílias, tiram ela da favela, colocam ela dentro de uma realidade de habitação, do nada que eles pagavam, para eles pagarem alguma coisa. E aí você pega pessoas que não precisariam comprovar renda nenhuma, que vai da faixa etária de 0 a 3 salários mínimos, no Minha Casa Minha Vida, e aí você fala para eles começar a pagar uma prestação mensal e pagar condomínio. Eles não têm uma cultura, eles não têm uma educação financeira, eles não têm uma realidade financeira. Até porque vieram de uma situação muito mais difícil do que essa. Muito mais difícil que essa. Então, o pessoal que vinha de 1, 2 salários até 3 salários, esse pessoal deu menos problema para a Caixa e o problema social não se agravou. Só que você pega uma faixa etária mais baixa, que começou a ter grandes problemas, porque eles começaram a ser inadimplentes. Eles não pagavam a água, eles não pagavam a luz. Aí você cai num outro problema de que a água era geral. Não se fazia a leitura. A medição individual. A medição individual. Aí quem pagava a água tinha problema do corte do fornecimento pelo DAI. Aí o DAI não podia cortar porque estava cometendo uma questão social. Estou dizendo o caso ainda pegando o exemplo em Bauru. Isso ocorreu no Brasil inteiro, né? De uma forma indiscriminada. Aí hoje, então, vamos fazer o que a Caixa ameaçou e o Conselho já se posicionou contrário. A retomada. Por que nós não podemos trabalhar com a retomada? Retomada das casas. A retomada das casas e dos apartamentos dessas famílias. Você vai devolver essas famílias para a favela? Você vai jogar eles para a rua? Então, hoje nós temos que buscar uma realidade social de uma forma de que se dê um subsídio para o que a Caixa também não pode arcar com o prejuízo, vindo do Fundo Nacional de Habitação para um subsídio a essa questão e se criar, de alguma forma, um mecanismo municipal e estadual que venha ajudar numa realidade dessas famílias, até que elas criem um conceito, criem uma realidade profissional, que elas possam vir arcar com isso. É um exercício social que vai ser necessário, porque você não adianta você pegar essas famílias e devolver elas para a favela. Hoje você já tem um problema com a criminalidade querendo assumir esses núcleos habitacionais, essas inclusive, em alguns pontos, a gente faz matéria por várias questões na rua o tempo todo, com a criminalidade, sim, assumindo e tirando gente da sua moradia que esperou tanto tempo para conseguir. Sim, aqui em Bauru me parece um pouco menor, mas a nível de Brasil, a nível de Estado de São Paulo, isso vem ocorrendo, sim, vem ocorrendo de uma forma, de uma prática comum, e eu acho que aí as autoridades estão se omitindo, como se omitiram quando criaram as favelas. As favelas hoje são o que são do tamanho que são, porque houve omissão do poder público. E hoje, se o equipamento é do poder público, a criminalidade, de uma forma de imposição, não pode tirar as famílias de lá de dentro.
nós temos que ter uma realidade de que se faça com que as famílias morem e as famílias que realmente necessitem. Estou fazendo um parênteses, mas é tudo programa de habitação. Tá? Começamos por aqueles que estão aguardando regularizar, entramos um pouco naqueles que têm essas situações do Minha Casa Minha Vida. Tem sentido, Paulo, professar esse raciocínio do Minha Casa Minha Vida, dispensar em um programa que sejam habitações de conjuntos, mas que não sejam verticais ou não sejam no sistema condominial, porque você deu um exemplo muito claro, você tira aquele sem renda, o do mais baixa renda, e leva eles para núcleo, esse contingente pelo menos, para ter que pagar alguma coisa para morar na prática, não do fundo da casa, do imóvel em si, mas para viver em comunidade. A taxa de condomínio aí me pareceu não muito lógica na criação desse programa. Sim, isso foi uma coisa que a gente apontou, temos ata, tudo dentro do conselho, desde o começo, a nossa visão era de que esse problema social ocorreria. Na verdade, essas famílias foram removidas da favela, elas tinham que vir para uma realidade dentro desses núcleos, possivelmente até mesmo gratuito. Eles não poderiam estar dentro da mesma realidade dos que tinham renda. Porque se eles já vêm em cima de uma demanda dirigida, se eles vêm de área de risco, se eles vêm de uma situação social vulnerável, se eles vêm e se quiseram subsidiar essas famílias, não se podia cobrar condomínio deles, não podia se cobrar um aluguel deles, ainda que baixo valores, eles tinham que ter a sua casa, a sua realidade. E essas famílias também têm uma realidade, eles não se adaptam em viver em unidade vertical. Então, haveria necessidade, e o programa não tratou disso até mesmo, do desfavelamento local. Ter se pegado essa região que se era uma favela e de vez se criar um novo núcleo, procurar fazer residências locais dentro de metragem que atende a questão social, ali onde ele residia. Então, de vez dele viver num barraco, ele teria tido uma casa dentro daquela própria realidade ali da favela, tratada de uma forma diferenciada, com mais dignidade, para que ele pudesse viver. E isso aí, até o CDHU trata disso um pouco, mas não foi, o programa Minha Casa Minha Vida não teve essa visão, não teve esse alcance de visão. Aí se criaram os novos núcleos, mas se cobraram dessa família a mesma realidade de quem tinha uma renda. Não daria certo. Paulo, do ponto de vista das regularizações que estão na demanda, que a gente começou o nosso bate-papo aqui, uma pergunta inevitável é se tem áreas disponíveis para atender essa demanda desse estoque de mais de 25 anos, inclusive, que já estava pendente e continua aqui no município. Bauru tem um grande problema, que Bauru é cercado pelas APAs. Tanto o Conselho do município como o Conselho de Habitação, e o Conselho de Habitação também se adianta um pouco, a gente criou um GT, um grupo de trabalho, para discutir a questão de APA. E essa semana houve uma extraordinária do Conselho do Município, inclusive tratando dessa questão também da moradia em APA. Bauru terá que travar essa discussão para o seu próprio desenvolvimento futuro. Já foi aprovado no Conselho da reunião, para atualizar aqui para quem está em casa, a eliminação do artigo 73 para permitir futuramente, caso isso seja enviado pela Câmara, como promete o governo, numa medida de decisão do governo, que a retirada do artigo 73 passa a permitir parcelamento de solo em áreas de proteção ambiental, ressalvadas as diretrizes dos planos de manejo. Sim, justamente isso. Os planos de manejo, a lei atual, ela impede que haja a moradia nas APAs. Só que Bauru, se ela não tratar disso, ela não terá onde colocar mais famílias devido à sua explosão aí de pessoas que estão vindo para dentro do município. A posição do Conselho, desculpa, também é favorável a essa questão ligada ao plano de manejo? Sim, o Conselho é favorável que se abra a questão do direito da moradia nas APAs. Até porque não há como tratar de uma outra forma. Agora, Bauru também tem um segundo problema. Onde se a área é particular. O poder público não se preocupou em impedir a compra de áreas para que ficasse sob o seu poder para tratar de forma pública a questão da habitação futura. Ele permitiu a venda disso, a compra disso, e hoje nós temos pessoas que praticamente compraram as terras nas divisas de Bauru, e hoje Bauru, para poder fazer, vai ter que fazer discussão de desapropriação,
terá que fazer Isso é um custo muito elevado. Muito elevado, vai encarecer o valor da moradia. Isso vem dentro da especulação imobiliária, a qual, devido à ausência propositiva do poder público, se criou. Paulo, um parêntese aí, embora isso possa não resolver toda a demanda, que ela é gigantesca, mas a Coab ainda tem, e não destinado para essa finalidade, um conjunto de áreas, de glebas em uma determinada região da cidade, que eventualmente podem ser destinadas, pelo menos parte delas, para essa questão. Caso o governo tenha interesse, lógico. Sim, a Coab tem essas glebas e a Coab tem um problema legal, que ela está endividada, tem alguns problemas que a Coab não poderia estar construindo mais. Parece que hoje a Coab começa a acenar com uma possibilidade dela voltar a construir a médio prazo novas unidades habitacionais. Mas o que ocorre em Bauru, Nelson, e telespectadores? Bauru só se trabalha uma linha de forma de construções habitacionais. É preciso se trazer para Bauru um pouco mais dessas discussões através de construção por entidade, de realidade de outros agentes construtores, em cima de uma realidade de que Bauru possa dar aos seus moradores a possibilidade de moradia sem que seja único e exclusivamente através das formas que hoje são existentes. Há sim essa possibilidade, há sim esse direito. Como eu disse, a questão dos assentamentos. E até vou fazer essa inconfidência pública, até não é uma inconfidência, porque quando eu conversei com ele, a gente estava num lugar aberto com o ex-prefeito de Bauru, o Rodrigo. E ele disse que essa questão do pessoal, dos assentamentos, estavam ilegais. Né? Os assentamentos não estão ilegais. Os assentamentos hoje, você não pode dizer que eles estão ilegais, porque, como eu disse, a lei de Bauru permite o acesso à moradia e à terra. O que Bauru não tem hoje é a discussão de quem tem direito de entrar nessa terra, de quem tem direito hoje de estar morando lá nesses assentamentos. Por quê? Porque o poder público não fez a sua parte, que é a implementação da lei. Aí criou um outro problema, que é você cortar a fila. Porque tem mais de 25 anos de um número gigantesco de pessoas esperando, como nós comentamos, e tem a entrada por outros movimentos, porque o poder público não agiu, tentando se assentar em locais específicos, inclusive tem caminhos pelo INCRA e tal. A pergunta que se fez é se é justo esse tipo de processo, porque é o poder público que vai regular essa questão. O poder público vem, agora como eu disse, e até na audiência parabenizei já a forma séria do prefeito Gazeta, né? Que já acena aí com essa possibilidade de querer tratar disso aí. A questão agora é a seguinte, se criou um vácuo e esses movimentos pela moradia entraram nesse vácuo, né? Independente das bandeiras, a quais eu não quero citar, mas você tem umas delas tratando da moradia rural e outras tratando da realidade da moradia urbana. Nós temos um vácuo aí, agora quebrou a fila, mas aí a gente entra entre o direito legal e o direito real. Quem está lá tem a realidade real de morar? Quem está lá tem o direito legal de morar? São discussões que têm que ser travadas, mas hoje também fazer a reintegração em cima de terras públicas que está lá, onde não havia projeto do poder público para moradias lá. 40 anos aquilo abandonado, 40 anos sem tratar de nada. Não se criaram o direito nem sequer de levar a infraestrutura, saneamento básico, caso futuramente viesse a ocorrer o direito. Há escrituras lá de posse, só que não há uma escritura lá, que a gente viu e alguns que esses movimentos trouxeram alguma realidade ao Conselho, em que eles mostram de que a terra é pública, era da União, é do Estado e é do município. E nenhum desses agentes tinha um projeto habitacional para essa área. Então, eles trouxeram essas famílias, colocaram lá, cortaram entre si lá umas áreas, deram lá, mandaram construir alguma coisa e puseram essas famílias para morar. A questão legal é discutível, mas essas famílias também têm uma necessidade de ter onde morar, estão saindo do aluguel, estão saindo de uma realidade de falta de dignidade de moradia, alguns não estavam tendo onde morar. Então hoje a gente tem que se debruçar em cima dessa questão e de vez de querer simplesmente tratar como desapropriação ou apropriação,
uma discussão habitacional que possa vir em cima de entidades, juntamente com esses movimentos, fazendo projetos habitacionais que venham a premiar de uma forma também até mais rápida e mais real a questão da moradia na cidade de Bauru. E acrescentar um outro ponto aqui, que não foi só aconteceu conosco, mas nessa questão da disputa irregular ou ilegal pela terra, e chamar atenção aqui também pelo papel do Ministério Público, os grileiros que ocuparam terras completamente de forma irregular e ilegal, de áreas de preservação ambiental, onde tem parte desses assentamentos agora com litígios particulares. Mas isso também foi acumulado no tempo sem nenhuma reação. Sim, houve, o que eu posso dizer, um silêncio permitido pelo poder público. E simplesmente se pegava, se levantava a área era da União, se pegava, ia lá, se loteava essa área, se vendia essa área, depois se dava uma escritura de posse, como eu acabei de dizer, para essa pessoa morar, só que essa pessoa muitas vezes não está tendo até hoje o direito definitivo à terra, ela não tem infraestruturas muitas vezes dignas lá nessas áreas, e os grileiros se enriqueceram com isso. E hoje a gente precisa, essa discussão, a ordem agora do dia, vai vir da forma como foram griladas essas terras, e há sim casos gritantes de grilagem de terra na cidade de Bauru, há casos gritantes de loteamentos ilegais, loteamentos famosos, mas que são ilegais e que não foram de forma nenhuma questionados pelo poder público, pela Câmara, pelo Judiciário, e hoje está lá há 10, 15, 20 anos, essas famílias lá dentro, e hoje se criou um direito e a gente tem que tratar. Por isso também, quando a discussão sobre esses 3 núcleos, voltando um pouquinho, caiu no Conselho, nós se preocupamos muito, nós, o Conselho, sobre a jurisprudência que ia abrir, porque se naquele primeiro momento, da forma em que a administração, através do prefeito Rodrigo, mandou para o Conselho tivesse aprovado às cegas, nós hoje teríamos criado um direito para todos esses assentamentos que estão aí, sem uma discussão profunda, estarem pedindo, batendo na porta do Conselho, dizendo, olha, nós estamos numa área pública e nós também queremos ter o direito de ser legalizados e pegar essa terra para a gente. Um outro ponto para a gente fechar o nosso raciocínio, é uma preocupação que você demonstrou, também já teve na audiência pública um posicionamento, mas pensando em quem está em casa, para fechar esse raciocínio de forma completa, a questão do registro, porque tem a preocupação depois do acesso, se esses programas andarem agora, que essas pessoas tenham condições de ter efetivamente no papel, no cartório, a doação, e isso tem custos. Me parece que o programa prevê isenção ou algum benefício ligado a encaminhamento disso. A medida provisória, pelo que a Letícia, a secretária do Planejamento, colocou no dia, também trata da questão do subsídio para a questão da regulação fundiária. Na cidade de Bauru, esse subsídio de apoio para a questão da regularização fundiária, tanto para elaboração, organização e legalização documental, cabe ao Conselho Municipal de Habitação analisar, liberar através do Fundo Municipal de Habitação, aonde também passa por um grupo gestor, e juntamente com a Prefeitura Municipal de Bauru, que é o grupo gestor do Fundo Municipal de Habitação, e o fundo liberaria recursos para tratar dessa questão da regularização. Mas me parece que agora a medida também trata um pouco da questão da regularização fundiária, vindo sem custos para as pessoas enquadradas dentro dessa questão da regularização fundiária. Só que a gente vai ter pessoas dentro da regularização fundiária, é uma realidade, já ressalto aqui desde já, e teremos também pessoas que vêm da realidade de baixa renda socioeconômica, que não é regularização fundiária, e que também terão que ser tratadas. Aí vai cair dentro dessa realidade da necessidade do uso do Fundo Municipal de Habitação. E por isso eu defendo, e o Conselho também já está tendo um entendimento nesse sentido, de que os empreendimentos particulares comecem a ter um percentual na sua legalização destinado ao fundo, para que se faça justiça social. Inclusive, quando o promotor esteve no Conselho do município, nós tivemos lá o atual promotor de habitação de Bauru, nós colocamos essa preocupação a ele. Olha,
O Conselho hoje, nós temos um valor lá que vem de tempos, que vem sendo corrigido, mas nós precisamos ter um oxigênio vindo de alguma forma, ou da previsão orçamentária da Prefeitura, ou até mesmo dos empreendimentos particulares. Ele se mostrou até simpático a essa realidade, desde que não seja destinado todo um valor muito alto para a questão do fundo, e sim um percentual a qual o Conselho deve sentar e estar debatendo sobre isso. Paulo Roberto dos Santos Amaral, obrigado por conversar conosco. Hoje nós falamos sobre regularização fundiária e, sobretudo, o programa de moradia no município, com o seu estoque acumulado no tempo e a disputa pela terra, que é uma questão de demanda social bastante acumulada. Obrigado por você conversar conosco. Obrigado, Nelson. Obrigado, telespectadores da TV Câmara. Um abraço a todos. O Conselho se reúne a toda a última segunda-feira de cada mês. Estamos aí para tratar de toda a demanda da habitação de interesse social e outras discussões que fizerem necessário em que o Conselho possa ser ouvido. Muito obrigado. Você pode acompanhar essa entrevista e pode acessar ela integralmente no YouTube, no vídeo, no link no canal, ou na página da TV Câmara. Ou só você acessar vídeos, você poderá assistir este e outros programas a hora que você estiver disponível. Até o nosso próximo encontro.